no início, acho que os demais não. Gente, quem está feliz por estar de volta aos cultos? Amém? Então vamos aproveitar e vamos cultuar, continuar cultuando ao nosso Deus. Vamos lá, a palavra do Senhor. Provérbios 8, 35 e 36 diz assim: porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Outro texto que nós leremos está no Salmo 42, Salmo 120, 119, 25 e 26 diz assim: a minha alma está apegada ao pó. Não precisa abrir, só vocês prestem atenção. Vivifica-me segundo a tua palavra. Versículo 28, a minha alma de tristeza verte lágrima, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 42, 5 diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Pai, abre aqui por favor. Pois ainda o louvarei. Como sempre, fazer algumas perguntas. Para você, o que é violentar? Quando a gente fala da palavra violentar, violência, vem à nossa mente a questão da área sexual. O homem estuprou fulano, beltrana, a criança foi violentada e por aí vai. Violentar, esse verbo transitivo direto, ele dá a ideia de aplicar meios violentos para vencer alguém, resistir-lhe, constranger, forçar e literalmente cometer estupro. Este é o sentido desta palavra. Também, e a pergunta é até constrangedora: você já violentou alguém? Talvez você fale: o senhor está louco? Mas no transcorrer do sermão você vai ver que violentar é muito mais do que a conotação sexual. E que a gente só pensa nesta conotação por esse lado. Se você observar os textos que nós lemos, os textos vêm falando da questão da nossa alma, do nosso interior. Ele está falando que a alma fica triste. Ele está falando, o salmista no Salmo 42, ele fala que a alma, no versículo 3, ele diz que ele estava tão triste que ele chegou a chorar por causa da dor da sua alma. E o sábio Salomão, ele diz que o pecado violenta a nossa alma. Então é muito mais do que uma questão sexual. Muitas vezes nós somos violentadores de alma. E o texto fala que o pecado, ele violenta a nossa alma e pode levar-nos à morte. Quem vive na prática do pecado deliberadamente, ele estupra a sua alma, dilacera a sua alma, violenta a sua alma e o leva à morte. Olha como é terrível. Agora imagine você, todo e qualquer tipo de violência já é uma tragédia. Agora imaginemos nós a violência contra a nossa própria alma, contra a imagem e semelhança do eterno. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos sobre o seguinte tema: os violentadores da alma. Repita comigo. De novo. Quem são esses violentadores? Em primeiro lugar, os violentadores da alma são aqueles que desprezam a sabedoria e a prudência. Se você observar o contexto que o sábio Salomão vem relatando, ele vem falando da sabedoria, e ele fala que a sabedoria já estava na criação, já existia, porque a sabedoria é o próprio Deus, é a própria existência de Deus. E o texto ele vem falando que existia desde os tempos eternos. E quando nós desprezamos o conhecimento, a sabedoria, a prudência, nós estamos violentando a nossa alma. Isso é muito sério. E quantos de nós, queridos, temos violentado a própria alma por causa das nossas escolhas? Muitas vezes nós optamos por situações, nós fazemos escolhas que muitas vezes essa escolha traz tristeza para a nossa alma e automaticamente nós estamos violentando o quê? A nossa alma. Quando eu, casado, opto por pular a cerca, eu estou violentando a minha alma e a alma da minha esposa, e não só da minha esposa e nem a minha, mas a da toda a
família. Dilacera a alma, dilacera o relacionamento, fere. E ferida provocada em outras pessoas é violentar a alma do próximo e a nossa própria. Quantos que têm violentado a própria alma por causa das suas escolhas? O jovem, a jovem, na decisão de um namoro, fora dos princípios da palavra de Deus. Um jovem, uma jovem que resolve antes do casamento ir para a cama. Violenta a própria alma, porque o sexo é bênção, mas o sexo fora do casamento é culpa. É culpa. Fere a alma. Dilacera a nossa alma. Quando resolvemos fazer negócios espúrios, sem a bênção, sem a direção de Deus, nós violentamos a nossa alma, a nossa consciência. Oh, amados, quando as pessoas mentem com o nosso nome, ou quando alguém levanta um falso, violenta a nossa alma, a gente fica triste. E é comum a gente perguntar às pessoas: e aí, como é que você está? E eu já ouvi de muitas pessoas: ó, pastor, estou com minha alma dilacerada, estou com minha alma ferida, estou com minha alma amargurada. Alguém o violentou de alguma forma. Quando alguém fala, quando alguém fofoca, ou quando alguém tenta de alguma forma nos atingir, violenta a nossa alma e a gente fica triste. Aí o salmista diz: porque está abatida a minha alma. Quantos aqui não já fica? Quem aqui já ficou abatido por alguma situação? Faz assim: sejam bem-vindos ao mundo dos normais. Porque nós nos entristecemos. E muitas vezes nós violentamos a nossa alma exatamente por nós desprezarmos a sabedoria e a prudência. Quantos que foram machucados, feridos? Quantos cônjuges feridos por causa da decisão do próprio cônjuge? Quantos pais feridos, machucados por causa da decisão dos filhos? Quantos filhos com a alma dilacerada por causa das decisões dos pais? Quantas famílias destruídas com a alma dilacerada por causa de decisões errôneas, equivocadas? Que faltou prudência, que faltou sabedoria. Quantos pais com a alma dilacerada? Quantos cônjuges? Quantas famílias? Em segundo lugar, os violentadores da alma, quem são? Não apenas os que desprezam a sabedoria e a prudência, mas em segundo lugar, os que desprezam o temor do Senhor. No versículo 7 do capítulo 1 de Provérbios, o sábio Salomão, ele fala: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. No capítulo 9, versículo 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Quando nós falamos de temor, quando a Bíblia fala de desprezar o temor do Senhor, nós estamos violentando a nossa alma, porque não agimos com sabedoria nem temor. E temor aqui na Bíblia não tem nada a ver, esse texto aqui, temor é o princípio da sabedoria, não tem nada a ver com medo, tem a ver com obediência, tem a ver com dependência de Deus, tem a ver com ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus e submeter a palavra de Deus. Temor tem a ver com obediência ao Senhor, com reverência ao Senhor. É isso que o texto está falando. E quando não o temos, violentamos a nossa alma. Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. E nós aborrecemos a nossa alma. Assim sendo, nós cometeremos violência contra nós mesmos, contra a nossa própria alma. Se você observar, Provérbios 8, versículo 11, diz assim: porque é melhor a sabedoria do que as joias, e de tudo que se deseja, nada pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimento de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Perceba que quando nós buscamos uma vida de sabedoria, de conhecimento, de prudência, do temor do Senhor, na presença de Deus,
nós não violentamos a nossa alma. Então não desprezemos o temor do Senhor. Queridos, o temor do Senhor leva-nos a evitar muitas decisões equivocadas na nossa vida. Porque antes de agir ou de reagir, a gente pensa, mas será que essa atitude está compatível com a palavra de Deus? Será que essa atitude minha é prudente? Será que essa atitude não vai ferir, não vai machucar, não vai tentar destruir alguém? Então, pensa antes de agir. Aí o que Provérbios 19:2 fala, que agir sem pensar, sem refletir, sem o temor, sem sabedoria, é pecado. Então a gente precisa parar e pensar para não violentar a nossa alma e nem violentar a alma do nosso próximo. E as pessoas muitas vezes, elas se machucam com apenas uma palavra. Eu já ouvi de muitas pessoas, assim, pastor, eu prefiro tomar um tapa do que certas palavras. Porque as palavras muitas vezes, elas ferem mais, machucam mais do que um tapa. Eu não estou mandando ninguém bater em ninguém, pelo amor de Deus. Mas o que a gente ouve na nossa caminhada ministerial, as palavras machucam. E muitas vezes nós cônjuges nos ferimos com palavras. Nós ferimos o nosso cônjuge. O nosso cônjuge nos fere. Nós ferimos os nossos filhos nos ferem. Nós ferimos as pessoas. E isso dilacera a nossa alma. E isso é falta do temor do Senhor. Em terceiro lugar, os violentadores da alma. Quem são? Os que são ávidos pelo pecado. Se você observar o texto que nós lemos, no versículo 36 do capítulo 8, ele diz assim: mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Mas a ideia é aquela de João. Ele disse que quem não peca, aquele que diz que não peca é o quê? Mas ele mesmo diz no capítulo 3 que quem vive na prática do pecado não é de Deus. Não conhece a Deus. Então, quem é ávido pela prática do pecado, quem vive o desejo do pecado todo dia e vive aprisionado, escravizado pelo pecado, esses são violentadores da alma. E o diabo usa situações para nos aprisionar, para nos escravizar. Então perceba que o pecado, ele é o nosso inimigo. Consequentemente, se nós não lutarmos contra o pecado, nós vamos ser escravos dele. Uma vez escravo do pecado, nós vamos estar violentando a nossa alma. Hebreus 12:4 diz: porque na vossa luta contra o pecado não tendes resistido até o sangue. Ou seja, nós temos que lutar contra o pecado. O pecado na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, não deve ser uma prática, um vício, mas um acidente de percurso, para que não sejamos violentadores da nossa alma. Aí entra o salmista, no capítulo 42, quando ele está falando desta luta que ele estava vivendo, desse momento adverso que ele estava vivendo, quando ele diz assim no versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, quando me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Versículo 5 ele diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. As situações que ele estava vivendo, estava trazendo tristeza para sua alma, lágrimas. Ele estava triste. Mas é interessante observarmos que o salmista, ele reage à violação da sua alma. Quando ele diz: como a costa suspira pela corrente das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Ou seja, as circunstâncias, as adversidades não devem impedir a nossa caminhada e a nossa sede por Deus. Não devem impedir e romper a nossa comunhão com Deus. Apesar das lutas e das adversidades, nós precisamos continuar firmes em Deus, amando a Deus, orando, buscando a Deus e crendo na manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida. Não permitas que esse período de pandemia venha violentar a sua alma. Que as adversidades, que as lutas venham violentar a sua alma. Amados, muitas vezes a gente se deixa levar facilmente pelo pecado.
E cabe a nós buscarmos ao Senhor, para vivermos uma vida espiritual saudável. Aqui nessa terra não alcançaremos a perfeição, mas nós podemos ter uma vida saudável, porque o pecado violenta a nossa alma. Veja bem, o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 1 e 2, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não vos possa abençoar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso. Veja bem, Deus quer abençoar sim, mas o pecado é inimigo de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado quebra a comunhão com Deus. O pecado violenta a nossa alma, a nossa paz interior, a nossa comunhão com Deus quebra. E é por isso que precisamos pedir a Deus que nos dê desejo de buscá-lo cada vez mais e nos dê nojo pelo pecado. Porque quando nós optamos pelo pecado, voluntariamente ou involuntariamente, nós nos isolamos de Deus, nós nos separamos de Deus. E esta separação de Deus é uma violação à nossa alma. É uma quebra de comunhão, violenta a nossa alma, rouba a nossa paz com Deus. Em quarto lugar, os violentadores da alma, quem são? Os que se rebelam contra o Senhor e a sua palavra. Nós estamos vivendo, nos nossos dias, um relativismo terrível. Hoje tudo é relativo. Não, mas isso aí depende muito. A Bíblia diz isso. Não, mas não é bem assim não precisa radicalizar. É o relativismo. E por causa disso, as pessoas têm se rebelado contra a palavra de Deus e contra o Senhor. E se nós observarmos o Salmo 81, diz assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrar o Deus de Jacó, salmodiar e fazer soar o tamboril, suave, harpa com saltério, tocar a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia de festa. É preceito para Israel, é preceito do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José e sair contra a terra do Egito. Ouça uma linguagem que não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e eu te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutaste, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante a Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que o aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel que escorre da rocha. Perceba que nós vivemos as consequências de nossas atitudes. O texto diz que o Senhor queria ministrar sobre a vida do povo dele, mas o povo não o ouviu. Preferiu rebelar-se contra o Senhor, preferiu inverter a ordem dos valores, preferiu colocar outros deuses nas suas vidas do que o Deus de Israel. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Quantas vezes outras coisas tomam o lugar de Deus nas nossas vidas? Quantas vezes, irmãos, que nós não tiramos um tempo para ler a palavra, para orar, para meditar na palavra, para buscar a Deus? Quantas vezes nós optamos por outras coisas? Tudo muitas vezes toma lugar de Deus nas nossas vidas. Muitas outras coisas são prioridades, quando na verdade a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que nós estamos vivendo uma geração de crentes frágeis? Porque são crentes que não leem e não estudam a palavra de Deus. Estão fragilizados. E qualquer coisinha, a alma é atingida. Qualquer probleminha, as pessoas já entram em depressão. E é a doença do século. A depressão é a doença número 1 do nosso século.
problemas variados. Mas muitas vezes, nós que declaramos servos do Senhor, que conhecemos a palavra de Deus, muitas vezes as coisas nos atingem porque nós não priorizamos Deus na nossa vida. E aí violentamos a nossa alma. Desprezamos a palavra de Deus. Hoje está tão comum o que não era comum. Hoje, muitas vezes, a igreja é mais conhecida pelos escândalos do que pelo bom testemunho. Os pastores são mais conhecidos pelos escândalos do que pelos bons exemplos. São os dias maus que nós estamos vivendo. A nossa alma está sendo violentada pelas nossas escolhas. Mas há esperança para Israel, amém? Amém? Ele diz, abre bem a tua boca e te encherei. Ou seja, Deus quer trazer cura para a minha alma. Deus quer trazer cura para a tua alma. Mas nós precisamos, além de deixarmos de sermos ávidos pelo pecado, para desejarmos a presença de Deus na nossa vida e buscarmos essa comunhão com Deus. Porque os dias são maus. Não podemos nos rebelar contra a palavra de Deus. Desprezar a palavra de Deus. E muitos têm desprezado pela conveniência. Como vivermos em paz, como nossa alma viver tranquila se não obedecermos os princípios da palavra de Deus. Se nós preferirmos o pecado do que as coisas de Deus. Aí o salmista, no Salmo 119, 25, ele disse que a sua alma estava triste, mas ele fala o quê? Vivifica-me segundo a tua palavra. É a palavra de Deus que traz vida para a minha vida. É a palavra de Deus que vai vivificar a nossa alma. É a palavra de Deus que vai blindar o nosso coração. E por último, os violentadores da alma. Quem são esses violentadores da alma? Os que não buscam cura para a sua alma violentada. Os violentadores da alma são aqueles que não buscam cura para a sua alma violentada. Muitas vezes nós ficamos choramingando por algo que nos aconteceu. Porque anos atrás fulano me feriu, me machucou e hoje eu sou o reflexo de anos atrás. O grande problema não é o que fizeram com você e comigo, mas o que nós estamos fazendo do que nos fizeram. Nós não podemos viver a doença do passado. Pastor, porque meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou, eu fui criado pelo meu avô, eu tive maus tratos, eu fui violentado, eu fui violentada. Até quando você vai viver isso? O coitadismo? Não! Você feriram a tua alma, te machucaram, te desprezaram, te menosprezaram. Então não seja o violentador da alma. Busque cura para a sua alma violentada. Busque cura. O Senhor é a cura, Ele é o renovo, Ele é a restauração. E o salmista, quando ele percebe que sua alma está violentada, ele diz, por que te perturbas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele enche o seu coração de esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está dizendo, Deus é a minha restauração, Deus é a minha cura, Deus vai me tirar dessa fossa, Deus vai me tirar, Deus vai me curar, porque Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que faz da estéril mãe de filho, e é o Deus que tira do pó o desvalido para sentar no meio de príncipes. Os violentadores da alma são aqueles que não buscam cura para sua alma violentada. Busque cura, não viva do passado. Tem gente que sofre por duas razões: pelo passado perturbador e pelo passado positivo. E eu era uma bênção. Tem gente que assim, eu orava, eu subi o monte, eu jejuava. Faça isso hoje. E outros, porque fizeram. Esqueça. Deus está te oportunizando uma nova caminhada. É um novo tempo de Deus para a tua vida. Pastor, porque minha mulher me feriu muito. Pastor, meu marido me feriu. Pastor, meus pais me feriram. Pastor, minha mãe. Ei, acorda. Porque meus filhos.
Daqui para frente, viva o novo de Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo é Cristo. Quando nós colocamos o Senhor como nosso alvo, nós temos grande possibilidade de sermos restaurados e curados nele. Mas se você viver o espírito de coitadismo, é isso que o diabo quer, e ele vai te escravizar. E a sua alma vai continuar violentada. Você vai continuar uma pessoa amarga. Amargurado, amargurada. Você vai continuar destilando veneno, ao invés de graça e misericórdia. Então, meu irmão, eu não sei qual a sua situação até hoje. Se você é um violentador de alma, ou se você é um restaurador de vidas. Se você é alguém que reconcilia, eu não sei qual é a sua situação. Não sei quais são as suas frustrações e decepções da vida, eu não sei. Todos nós passamos. Mas nós precisamos entender uma coisa. Esse é o dia que o Senhor fez. Hoje. Ontem já foi. Amanhã é uma possibilidade. Hoje é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos e regozijássemos nele. Então, comece a perceber as possibilidades que Deus tem para você. Comece a vislumbrar as possibilidades que Deus tem para a sua vida. Então não fique moendo o passado. Peça a Deus, Deus, eu não queria passar, mas eu já passei. Eu não queria ter feito, mas eu já fiz. Eu não queria ter sido alvo disso, mas eu fui. Mas daqui para frente, uma nova caminhada com o Senhor. Andar de cabeça erguida no Senhor. E pararmos de violentar a nossa própria alma. Pararmos de machucar as pessoas. Quando nós violentamos a nós mesmos, nós estamos violentando o nosso próximo. E quando nós violentamos o nosso próximo, nós estamos violentando a nós mesmos. Então a violência é muito mais do que um ato sexual não permitido. E muitas vezes nós estamos deixando pessoas com a sua alma ferida, machucadas. Mas Deus pode trazer restauração plena. Amém? Concluo esta palavra citando o Salmo 124, quando o salmista, ele diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido sobre a nossa alma, teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa deles, aos dentes deles. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. No Senhor, a sua alma foi livre, liberta, alforriada. Amém? Então não viva preso ao passado. E se porventura o teu passado te perturba, peça a Deus hoje para trazer cura em nome de Jesus. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e coloca a sua vida diante do Senhor. Os violentadores da alma, quem são? Os que desprezam a sabedoria e a prudência. Os que desprezam o temor do Senhor. Os que são ávidos pelo pecado. Os que se rebelam contra o Senhor e a sua palavra. Os que não buscam cura para a sua alma violentada. E que nessa noite o Senhor possa trazer cura para o teu coração, para a tua alma, para a tua casa, para a tua família. Eu não sei quem te feriu, eu não sei quem te machucou. Eu não sei quantos que violentaram a sua alma por uma razão ou outra, eu não sei. Mas que nessa noite você possa pedir a Deus para trazer cura, restauração, renovo em nome de Jesus.
Só quem pode trazer cura para nossa alma é o Senhor. É o Senhor. Se porventura você chegou aqui hoje com alguma área da sua vida que você se sente violentado, violentada, violou com palavras que te machucaram, que te feriram, isso dói hoje. Não precisa me falar qual é a área, não precisa falar quem foi a pessoa, não precisa. Mas eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que traga essa cura, porque só você e Ele sabe aonde dói, só você e Ele sabe aonde te incomoda. E se essa palavra desafiou teu coração, eu quero orar por você. Aí mesmo no seu lugar você pode ficar de pé e nós vamos estar orando, pedindo a Deus que traga esse renovo, que traga essa restauração, que traga essa cura. Que Deus libere ao teu coração perdão por aqueles que te feriram, que te machucaram de alguma forma ou de outra, eu não sei. Ou talvez as circunstâncias ferem a nossa alma, as circunstâncias ferem pessoas, não sei. Mas você e Deus sabe. Mas Deus trouxe você para trazer cura, em nome de Jesus. Deus amado, Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele que entende de alma você entende. E o Senhor sabe como está o estado da nossa alma. Aquelas palavras que feriram, aquelas circunstâncias que feriram, que violaram, meu Deus, e que criaram feridas, marcas. E nesse momento eu te peço em nome de Jesus que o Senhor passe o teu sangue do alto da cabeça à planta dos nossos pés, para não sobrar nada para o inimigo, em nome de Jesus. E que nesta noite o Senhor traga renovo, restauração, cura para nossa alma. Todo abatimento, Pai, caia por terra. E assim como o salmista, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Deus, nós queremos louvar e celebrar o teu nome, pela tua restauração, pelo teu renovo, pela tua cura, em nome de Jesus. Cada pessoa que aqui está, Deus, é uma área da sua vida, Senhor, traz cura, traz renovo, traz restauração para a glória do teu nome. Aqueles que estão assistindo através do YouTube, do Facebook, Senhor, traz cura, traz renovo, traz restauração. Renova nosso ânimo, renova a nossa esperança. E que a nossa alma esteja livre de todo laço, curada para a glória do nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.